Boa noite, artistas e desenvolvedores em ascensão. Esse é o Duscast, o podcast da 2Dog, onde entrevistamos artistas, criadores de conteúdo, desenvolvedores de jogos e muito mais. E hoje, pessoal, temos como convidado o criador de conteúdo e membro da comunidade Furry, Major. Oi, maravilhoso. É a primeira vez que eu estou sendo entrevistado. É estranho estar no papel oposto do negócio. Por causa. Porque já tava tão acostumado a fazer isso e só o meu convidado ficar esperando, sabe? É estranho estar no lugar oposto. É legal, sabe? Bom, espero então que você se divirta estando nessa posição. E para darmos início a tudo, por que não conta pro pessoal um pouquinho do que você faz, cara? Cara, como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa de múltiplas facetas quando a questão é criação de conteúdo, sabe? Tipo, gosto de, sabe, fazer meus TikToks, fazer meus videozinhos no YouTube, falar minhas paranoias internas de madrugada no Twitter. É aquele famoso, entre aspas, não tão sério o conteúdo, sabe? Como um conteúdo mais seco, sabe? Sim, você é uma pessoa mais diversificada, como diriam. É, só que tipo assim, eu não sou aquele tipo de cara que vai te impressionar pelo que eu vou fazer, por exemplo, com edição ou coisas do gênero. Vai... O que o pessoal, pelo menos, né, na opinião do pessoal que me acompanha, eles gostam mais de mim falando certas coisas ou falando sobre um determinado assunto do que edição ou coisas do gênero, já que a maioria do pessoal prefere o contrário, né? Tem aquela edição bonitinha, etc, entendeu? Eu já sou mais seco, tanto que uma das minhas principais inspirações é o YouTuber Penguin Zero. Você conhece o Most Critical? Ele tem um monte de nome. Ele é um branquinho, cabeludo, parece Jesus. Parece um bonequinho, parece Jesus. Aí, tipo, ele não. Ele tem uma edição bem. Como é que eu posso dizer? Uma edição bem crua e ele só pra dar ênfase no que ele fala, sabe? Sei sim. Cara, eu não sei, mas uma coisa que eu acho até curioso que você comentou é que eu sei que tem uma quantidade incrível de youtubers que se parecem com Jesus. Por isso que eu já fiquei tipo, será que eu sei quem é? Mas não tenho muita É, certeza. só coloca o Most Critical, ele tem aquela voz monótona, sabe? Ele tem uma vozinha monótona, ele não. Como eu posso dizer? A quem vê a primeira vez acha ele entediante, sabe? Porque muitos do YouTube quer colocar aquele negócio bem editado, aquelas ênfase de emoção e etc. Não, ele é totalmente ao contrário, ele é só quietão, é como se ele fosse uma vassoura falando na frente do microfone, sabe? Sim, Tá sim, lá, eu acho que eu dá tô o que ele quer entendendo falar bem. e acabou. Ele joga jogo de tiro. O que acabou me fazendo me identificar com ele, né? Porque eu não sou aquela pessoa muito emocional, tanto em vídeo, tanto na vida real mesmo, né? Sou aquela pessoa que consegue transparecer muito emoções, like. Entendo, maninho. E como você tá falando, né? Você tem as suas inspirações e tudo mais, mas o que exatamente foi que chegou a ser o estopim pra você querer fazer toda essa produção? Cara, se eu não me engano, a primeira vez que eu pensei em fazer conteúdo estava lá em meados de 2019. Eu tava querendo fazer um canal de curiosidades. Tipo, você sabia que era um canal que eu assistia muito na época, sabe? Era muito, eu assistia direto. E nessa época eu nem consumia nada em português ou em inglês, sabe? Então eu ficava preso no YouTube BR e a gente normalmente seguia as tendências BRs. Aí o que que aconteceu foi o seguinte: comecei a fazer alguns vídeos, né? Que remetiam a curiosidade, só que eu apaguei e comecei a fazer sketches como o Whindersson Nunes da vida, sabe? Eu tinha um celular bem ruinzinho na época, era papo de 360p de qualidade, porra, isso em pleno 2019. Aí, ok, eu espalhava pros meus amigos, o pessoal ria, era legal, sabe? Só que
depois de um tempo, eu comecei a fazer lives, questão de jogo e etc. Eu não tava muito satisfeito. Aí entrou 2020 com a pandemia e eu comecei a fazer vídeos de opinião, estilo Digo, como antes eu disse, seguindo as tendências BRs. E acabei tendo um pouco mais de reconhecimento nessa área de opinião, né? Que eu comecei a pegar umas views a mais, como o pessoal começou a se interessar e etc. E só no final de 2020 eu entrei na Furry Fandom no clássico lobo de olho azul, sabe aquela parada mais genérica possível, aquele funciona mais genérico possível? Sim. É aquilo, sabe? Eu peguei, se eu não me engano, era o secreto do Pinguim de Madagascar e eu botei de perfil e eu falava que era minha sona, a porra toda. Aí eu fui modificando bem aos poucos porque eu realmente não ligava, tá ligado? Eu só gostava do rolê, entendeu? E como a maioria do pessoal mais novo, como eu, surtiu interesse com filmes como Sing, Zootopia, essas coisas assim, sabe? Aí, depois de o quê? 2022, 2023, eu literalmente tive um hiato de cerca de quase um ano. Se eu não me engano, eu fiquei, tipo, papo de 7, 8 meses sem postar absolutamente nada. Nada, em lugar nenhum, sabe? Deu aquele pequeno descansinho, né? Não é nem descansinho, era mais desgosto, sabe? Ah, a vontade acabou indo embora aos poucos. Não é nem isso, a minha vontade era enorme, só que eu não queria mais copiar ninguém, sabe? Eu queria pelo menos copiar alguém, mas deixar de um jeitinho que eu gostasse. Que o pessoal não pudesse simplesmente apontar o dedo e dizer, ah, você copia tal, nego, tal, sabe? Sim, você meio que queria se encontrar, né? Ser aquele É, seu conteúdo. sim. Aí acabou que aconteceu do seguinte, de que eu entrei na pachorra de começar a ver conteúdo gringo. Como deu um conteúdo gringo, eu tava aperfeiçoando meu inglês, tava começando a conversar com mais gente que produzia conteúdo e eu fiquei tipo, tá, eu acho que dá pra tirar algo daqui. Aí, o que literalmente me despertou interesse, pelo menos para poder eu atingir o estilo que eu estou agora e estou satisfeito, foi aqueles canais de meio bocozildo da vida, sabe? Que era o My Conquister. Você tá ligado quem é? Sim, Um tô entendendo careca. o que você tá querendo dizer. Pois Cara é, que fez vários personagens e tudo mais. esse malucão. Aí eu gosto muito dos vídeos dele quando a questão é ficar tirando uma onda com alguém, sabe? Por algum, sei lá, mano, eu não me lembro bem, mas por algum motivo estranho, tinha um vídeo do Moist lá pronto pra assistir no Relacionados, né? Eu pensei, pô, vou ver qual é. Aí aquele maluco monótono, Jesus da vida, e eu fiquei tipo, esse cara é muito sem graça, não sei o quê. Só que eu comecei a assistir de novo, porque começou como é que se diz? A recomendar. E eu fui tentando entender como é que funcionava, entendeu? Eu pensei, ok, eu simplesmente detesto o vídeo cheio de detalhes e etc. E eu gosto mais de falar mesmo. E eu comecei a puxar experiências dentro de cal com amigos, né? Porque, tipo, eu geralmente fazia o pessoal rir, o pessoal gostava das minhas pedradas e minhas paranoias no meio da noite, sabe? Tipo, o famoso literal foda-se, sabe? Sim, esse foi vamos dizer que esse foi o momento que você parou de querer ser os outros e falou, não, agora esse é meu estilo, esse é meu conteúdo, e é isso aí. Aham, você pegou a ideia. Aí, tipo, aí eu fiz uma coisa, cara, que simplesmente, pra mim, eu devia ter feito isso antes, mas é aquela coisa, a gente só segue certos tipos de coisa quando já é tarde, entre aspas, tarde. A gente demora pra perceber certas coisas. O que que eu fiz? Peguei R$ 10, né? Eu tenho amigos artistas, e um amigo artista tava com aquela coisinha de PNG Tube, né? Mas sem ser aqueles vários frames de várias coisas diferentes. Aí tinha um programinha chamado VA do Tube, que deixava animadinho e etc. Eu achava legal, sabe?
Aí eu, numa bela cal, eu falei, cara, você me cobra quanto pra fazer essa parada pra mim? Aí ele, cara, como a gente coisa, eu quero treinar cabelo, porque o cabelo do meu Sona é dread. Eu falei, como eu quero treinar cabelo e etc, eu te cobro R$ 10. Eu pensei, ok, eu tinha R$ 10 na hora, e eu não pensei duas vezes, sabe? Dei esses R$ 10 pra ele fez em papo de uma hora. Fez uma hora esse desenho que atualmente eu uso no meu TikTok, aquele cabinha que fica piscando, falando, etc, entendeu? Eu comecei a treinar, né? Mexi no OBS, deixei ele daquele jeito, bonitinho. Eu comecei a pensar, o que eu poderia falar? Aí me veio na minha cabeça muitas coisas, inclusive vários, entre aspas, hits, né? Uns vídeos que tomaram uma proporção maior do que eu esperava. Que são, tipo, tava falando daquela comunidade esquisita de bebê furry, eu tava falando sobre se realmente valia a pena ter fursuit no Brasil por causa do calor, tava falando entre muitas coisas, e a maioria disso era só tomadas soltas, sabe? Porque eu simplesmente botava o OBS pra gravar e ficava pensando no que falar. Aí já teve take, né, daqueles bruto, que já passava de 5 minutos. Eu acho que o mais longo que foi o de quase uma hora, de vários takezinhos, sabe? Aí depois eu parava, começava a editar e eu postava os que eu gostava, sabe? Sim. E é uma coisa até que é interessante que eu vi alguns canais que fazem isso. Tem muito criador de conteúdo que é da comunidade furry que tem a mania de querer falar os podres da comunidade, as loucuras que tem e tudo mais. Isso ao mesmo tempo que gera bastante gente que acaba gostando do conteúdo, não vem uma carga de hates pra te encher o saco normalmente? Não entendi a pergunta. Você sendo um dos canais de conteúdo da comunidade furry, que eu já vi alguns podcasts seus em que você fala um pouco dos podres, como são as coisas e tudo mais. Isso não acaba, ao mesmo tempo, chamando bastante atenção em alguns inscritos, não traz uns haters que não querem aceitar que você fale dessas coisas em relação à comunidade e tal? Cara, nem tanto, porque é o seguinte, a partir do momento que a galera abre um vídeo meu, ela tem que estar ciente de uma coisa, que eu não vou estar falando pra agradar ninguém, sabe? Então, tipo assim, teve um podcast que eu tava falando sobre os podres, tava chamando até certos nomes de egoísta e a porra toda. E sim, já chegou a ter hater, mas sempre aquela questão, aqueles haters passivos, sabe? Eu nunca cheguei o pessoal chegar em mim, me xingar e etc, não sei o que, eu digo, meu Deus. Não, sempre foi aquela questão mais de, cara, por que você falou assim, precisava falar desse jeito, não sei o que, aí eu explicava, né? O porquê. Porque assim, não faz sentido eu meter uma crítica e não ter uma explicação boa do porquê que eu fiz a crítica, sabe? E diferente de muitos canais, da Furry Fandom, pessoal que é mais aquela coisa na base da mentira, sabe? Que torna a experiência de criador de conteúdo furry um negócio passível demais, sabe? Como uma opinião controversa que eu tenho. Tipo assim. Sem contar que tem muito aquela questão que a todo momento são notícias novas que você tem que saber filtrar se é fofoca, se é verdade, o que tá acontecendo. Por isso que, tipo assim, toda vez quando aparece uma fofoca nova, ou eu espero dar pelo menos o fecho, ou simplesmente não faço, porque depende muito do meu interesse na fofoca. E também tem uma questão que eu não sei se tu vai concordar muito comigo, mas tem muitos YouTubers e criadores de vídeo furry, principalmente aqueles com fursuiters, que forçam uma coisa que me incomoda muito, a tal da infantilidade, sabe? Pra não ter nenhum tipo de controvérsia ou te prejudicar, eu vou fazer um exemplo gringo. Eu não sei se tu conhece um fursuiter chamado Fluke Husky, se eu não me engano. É Fluke Husky. Realmente é. Tipo, tanto fursuiter e tanto vários tipos de furries em geral
às vezes o cara força uma infantilidade que mais me incomoda do que me acha fofo, sabe? E muita gente acha fofo e eu não consigo entender o porquê. O que me força e que me faz gostar mais do meu estilo mais seco e até babaca de ser, sabe? Porque eu não tô Entendo. dizendo pra todo mundo ser babaca nem nada do tipo. É só tu ser mais você mesmo, não tentar forçar a fazer uma parada só porque pulando ou ciclano acha fofo, saca? E tem muito nego que, tipo, vestiu a full suit, etc, e vai ficar fazendo coisinha de criança. Pra mim é um negócio até a um certo ponto nojento, sabe? E que ao invés de me atrair, me faz ter medo, porque ninguém confia em ninguém, sabe? Você não gosta dessa atuação mais de fofura que o pessoal tenta fazer? Por mais que algumas pessoas se sintam melhores fazendo isso, né? Porque, tipo assim, cara, se sentir melhor, ser. Como é que eu posso te dizer? Eu não vou enfiar a pedra dizendo que eu não vou filtrar nada e simplesmente dizer, você tem que ser certinho e etc. Porque cada um faz o que quer. Mas é uma questão mais minha do que qualquer outra coisa. Se a pessoa se sentir bem, tudo bem. Eu não vou ser ninguém pra julgar. Tanto que cada um tem suas esquisitices. Tanto que minha esquisitice é essa, de não gostar desse tipo de atuação de fofura, sabe? Eu acho mais Uhum. estranho do que fofo. Mas é questão mais pessoal, não é nem questão pessoal de experiência nem nada. É só aquela coisinha que tu não sabe o porquê que não gosta, mas só não gosta, É sabe? aquilo, é apenas o seu gosto falando por você. É, Você não entendeu? gosta desse tipo de conteúdo, você não vai ficar enchendo o saco das pessoas por fazerem o conteúdo assim, mas você quer que o pessoal entenda que, na sua opinião, isso é uma coisa que você não ficaria frequentando, assistindo, no caso. É isso, certinho, você pegou a ideia. Ah, cara, é normal, né? A comunidade é bem diversa, então a gente vai ver todo tipo de criador de conteúdo, todo tipo de pessoa, os personagens que ela atuam quando estão usando a sua fansuite, suas OCs. Isso Aham. aí acaba variando bastante, né? Tanto que, igual como tem você como um criador de conteúdo com uma pegada mais séria, mais você, né? Eu Uhum. acompanho ambos os lados. Já vi criadores de conteúdo que tem essa vibe, tem alguns até que são mais extremos, o jeito de falar, o jeito mais puto de agir. Como também tem aqueles que tentam fazer aquela pegada mais doce, tentar fazer a pessoa se sentir confortável. É aquilo, né? Igual como cada furry tem o seu OC que fala muito sobre ele, tem seu jeito, o criador de conteúdo também é uma coisa que não falta. Verdade, mano. É verdade. E Só assim, que é o que aquilo, né? O pessoal filtra. O pessoal mais filtra. E assim, o que exatamente fez pra você ter interesse nessa comunidade? Como é que do nada você acabou indo pro furry? Cara, vou ser bem sincero contigo, eu também não tenho ideia exatamente, porque aconteceu o seguinte, sabe quando a gente acorda um dia sem saber quem é for fandom e no outro dia a gente já tá dentro da fandom? Foi basicamente isso que aconteceu por causa de Isotopia, sabe? Teve o lançamento de Isotopia em 2016, só que eu simplesmente nunca dei muita importância, mas eu achava legal. Tava tipo, nossa, pela porra toda. Aí eu ficava, uhul. Até que em 2019 eu tive conhecimento do filme Pinguim de Madagascar. Aí é onde fui pesquisar o que que era. Fui tentar saber o que era. Eu imagino que o Google não tenha sido nem um pouco gentil com você, porque Google para pesquisar esses assuntos é uma maravilha, né? Maravilhoso, você não tem noção. Eu nunca vi uma trolha tão grande nos meus 16 anos. Eu fiquei tipo, meu Deus, à primeira vista eu achei que era uma parada de fetiche, só que como eu já tava tipo, eu acho que se eu usar uma foto do lobo não importa. Aí eu comecei a entrar eu entrei, na verdade, um servidor específico. Aí eles começaram a me explicar, né, como é que era o rolê. O pessoal foi até que bem atencioso, me explicando como é que era que funcionava e etc. Me explicou os perigos, né? A maioria da rapaziada. O que eles podiam filtrar, eles filtraram, sabe? Que tipo, tinha coisa que eu realmente não iria entender. Mas o que pegou foi eu simplesmente não dar mais.
tanta importância pra certos problemas da fandom. Aí eu comecei vamos fazer o seguinte, vamos só curtir, eu vou fazer a minha coisinha aqui e fazer amigos, entendeu? E demorou bastante até pra eu poder fazer amigos, não por vontade minha, mas sim por falta de conhecimento, sabe? De lugares. Ainda mais porque é aquilo, né? Acho que naquela época e não tava como é hoje em dia, que de um ano pra cá a gente teve uma explosão de expansão praticamente. Do nada, um monte de evento, um monte de gente falando, TV, tudo mais acontecendo. O que é doido, sabe? Tipo, já me peguei muito imaginando isso, sabe? Tipo, se eu for um pouco mais conhecido, né? Se eu tiver uma base maior, eu acabar sendo entrevistado por algum veículo, eu honestamente não teria ideia do que falar, cara. Eu acho que eu ia ficar no modo travadinho por uns 5 segundos, bolando no que eu pensar e eu ia soltar alguma coisa. Porque você sabe como é estranho tu começar a fazer conteúdo para uma comunidade que é muito difícil tu ser famoso nela, entre aspas? Porque pra tu ser famoso nela de forma rápida, tu tem que ir por caminhos que meio que questionam tua dignidade, sabe? E tu tem que se meter em confusão, porra toda, o que é mais ou menos o meu caso, que eu já me meti em muita confusão, sabe? Você se refere mais a ir no caminho através do conteúdo mais Not Safe for Work, através de É, tretas? por aí. Principalmente quando a história é artista, né? Porque o top do top da Furry Fandom sempre foram artistas. Nunca foi músico, nunca foi youtuber, foi mais artista. Porque a comunidade literalmente é mais conhecida por causa de artistas, sabe? O que é doido, interessante, mas doido, sabe? Sim. Mas é aquilo, né? Eu acho que o único problema nessa questão é que as pessoas querem um sucesso imediato, né? Então, tipo, a pessoa tá vindo que agora não tá vindo tanta gente. É igual como o podcast, por mais que tenha dado um pequeno burnout, aí eu tô voltando agora, né? Tá indo devagar. Do nada tinha 10 pessoas e num instante apareceu quase batendo 100 inscritos. Então acho que o problema do pessoal hoje em dia acaba sendo muito isso de, poxa, eu vou começar aqui, eu quero em um mês já conseguir 1 milhão de gente, virar um pop full, já ser conhecido lá fora. Tem muito essa também, mano. Então, acho que meio que isso acaba fazendo com que o pessoal não consiga entender que essas coisas vão levar um tempo. Aí algumas vezes pode querer fazer uma treta. É muito variado, sinceramente. Vai, acho que de pessoa pra pessoa, dependendo do objetivo dela. Mas, cara, é doido pensar sobre. Porque, tipo assim, tem muito nego que, infelizmente, na Furry Fandom tem muito essa, de nego meio. Não é fama subir a cabeça, é nego querer subir um em cima do outro, sabe? Aquela coisa de pra subir eu tenho que fazer com que os outros desçam e tudo mais. Tem essa muito, tá ligado? Então, tipo assim, eu nunca cheguei a fazer isso, mas eu conheço gente que já fez isso comigo, sabe? Inclusive, teve até uma questão do meu podcast, foi um dos motivos de eu ter encerrado meu podcast literalmente de vez e deixar os bons momentos, mas tem um episódio em específico que eu tenho bastante desgosto, por causa que a pessoa que tava comigo, que foi convidada, ela fez isso comigo, né? De querer subir, pá, o pessoal me colocar contra o pessoal, porque eu tava num momento frágil de questão de moral na época, porque eu tinha me metido em uma confusão. Eu achando que a pessoa tava de boa fé, mas saca, né? Uhum. Aí, bicho, é literalmente um motivo de eu. Não total, porque teve muitas outras coisas, porque, querendo ou não, cara, eu não sei o que me levou a isso, mas eu simplesmente não tenho mais saco pra poder fazer collab com ninguém, sabe? É muito difícil eu fazer uma collab porque tem muito aquela questão de diferença criativa, sabe? Sim, sem Aí. contar que começou a gerar um pouco de medo, né? De você tentar dar uma confiança e a pessoa te passar a perna de novo.
Entendeu? E tem toda aquela questão ainda do pessoal ficar naquela. Tanto que já teve uma vez que eu tive uma revista, né, que o pessoal já chegou a ter conhecimento, que era o All My Fur, que essa revista eu reunia artistas, eu fazia, né, uma capinha de revista bonitinha, pai, etc. Eu fiz até de uns artistas famosos, eu só tenho uma capa, que é a mais famosa, que é a NFSW, de um artista brasileiro conhecido, que é o Marlon Cores. Depois eu parei porque, cara, era uma dor de cabeça enorme a cada capa, sabe? Uhum. Era uma dor de cabeça, eu não ganhava com aquilo, eu só ganhava seguidores, mas aquilo me deixava frustrado por causa que eu não era conhecido pela revista, eu era só conhecido como, é o furry da revista. Para mim era frustrante, porque eu queria fazer isso para poder pelo menos me tornar um pouco mais icônico, sabe? Sim. Acaba que, porra, eu não acabei parando, né? Mas é aquilo, cara. Eu costumava fazer. Começava a abrir muitos projetos a fim de um que me agradasse a ponto de que eu não pudesse ficar à mercê e nem da dependência de ninguém pra poder fazer, sabe? Que o Sim. On My For eu fazia. O On My For, tanto podcast como coisa, eu fazia dependendo do convite de alguém. Convite não, da presença de alguém, porque eu não tinha confiança pra poder fazer sozinho. E foi aí que eu comecei a fazer a paradinha com o TikTok, né? Que eu pensei, pô, vamos lá, né? Vamos conseguir um pouquinho, vamos ver. E o que você diria de como tem sido isso? Mexer mais com o TikTok e tudo mais? Cara, o TikTok, eu não vou mentir pra tu, eu realmente eu não gostava, eu tinha uma certa aquele certo preconceitozinho pra quem vem do YouTube, né? Aí, cara, quando eu comecei a mexer nele, eu me senti muito mais valorizado, tanto que nos meus primeiros vídeos do TikTok, eu simplesmente, de uma forma bem doida até, eu atingi uma marca muito interessante, que no meu segundo vídeo da conta, eu consegui bater mais de 500 mil de views, quando Caramba. era o hype do FNAF na época, do filme de FNAF. Eu tava fazendo conteúdo sobre FNAF, o pessoal curtia, né? Era geralmente aquelas dancinhas, aquelas coisinhas bobas. Aí, com o tempo, foi uma coisa mais nonsense, que acabava entrando naquele loop de que eu não tava mais satisfeito com o meu conteúdo, eu acabava fazendo qualquer coisa que me aparecia na mente. E depois desse tempo, né, eu simplesmente parei por um tempo indeterminado, aí eu comecei a realmente pensar sobre, e foi aí que eu comecei a fazer os vídeos com o meu personagem, né? E eu nem fiz a questão de apagar meus vídeos antigos, porque é bom ver, sabe, aqueles vídeos antigos, mesmo aquele vergonha alheia, mas a gente olha e pensa, nossa, eu evolui disso pra isso, que loucura, né? Porra, sabe? É aquilo, é toda a sua história, não dá pra simplesmente descartar ela depois de tudo que você passou. Eu já pensei muito, tanto que tem muitíssimos vídeos que eu me arrependo muito de ter feito por causa da vergonha alheia, mas eu começo a rir, lembrando de como eu fiz, o porquê que eu fiz, eu pensei, deixa aí, foi uma idiotice interessante de fazer. Pelo menos é isso que eu acho, sabe? Sim, eu entendo, cara. E é aquilo, né? Meio que você só tem duas opções se você quiser realmente dar certo, né? Ou você dá as caras ou você dá as caras. Não tem como você achar que o pessoal vai te conhecer se você não se mostra. Tu vai passar um pouco de vergonha no começo, talvez não seja aquilo que você esperava. Bom, é aquilo, né? Você vai ter que persistir até que seu conteúdo se desenvolva, você vai ter que estudar o pessoal, né? O que o pessoal tá gostando mais, menos. E parar de ter É. vergonha, porque é como fala, né? O pessoal só se lembra daquele que dá as caras. E o pior, tipo, o pessoal só gosta das gafes, né? E uma coisinha que eu entendi é que muito fã gosta de. Tipo assim, pelo menos eu nunca vi um canal no YouTube que faz exatamente o que eu faço, sabe? Eu sinto até um pouco de orgulho disso. Que eu não vejo. Literalmente, eu nunca vi outro canal de opinião furry, sabe? Tipo, claro que eu posso estar inteiramente errado.
mas eu nunca vi, sabe? Literalmente eu nunca vi. Pelo menos o que aborda certos temas que eu abordo ou fala do jeito que eu falo, sabe? E você Nunca vi um fã pretende. fazer isso totalmente, sabe? Que é Uhum. interessante pra mim, que pelo menos mantém a minha originalidade. Tanto que eu sinto orgulho de ser um dos pioneiros em podcast de furry. Eu sinto orgulho disso. Mesmo que não seja totalmente reconhecível, mas em meados de que tem mais de 3 anos o primeiro episódio do Oh My Fur. E era interessante fazer porque o pessoal gostava de assistir, sempre queria mais. Mas infelizmente aconteceu do que aconteceu, né? E às vezes amar é deixar ir, né? Bom, é aquilo, E. né? Qualquer coisa nunca é tarde pra você chegar e começar a mostrar pro pessoal de novo quem é você, o que que você faz, Aham. criar novos conteúdos. Exatamente. E assim, sobre as histórias e tudo mais de tretas envolvendo a comunidade, você imagina que você deva ter muitas histórias, tanto boas como ruins. Cara, assim, de questão de treta, cara, eu acho que não tem, tipo assim, tem muitas histórias pra falar a verdade, você tá certo. Uma delas foi uma acusação de que eu me envolvia com menores de idade naquele tipo, né? Tá ligado? Nossa. Eu tive uma acusação seríssima. Aí eu tive que resolver na base do chorão, né? De dizer que ia processar a porra toda. Até que a pessoa que me acusou, a gente teve que entrar em um acordo pra poder não realmente abrir uma questão judicial, porque não tinha provas, não tinha literalmente porra nenhuma contra mim, sabe? Era só aquela questão mais de birra mesmo. E como eu não tava totalmente com tanta moral assim, o pessoal meio que acatava, sabe? Tipo, ah, ele é isso e acabou, sabe? Não importava o que eu dissesse ou fizesse, o pessoal tacava pedra do mesmo jeito. Até que eu Não tive que esperavam o fazer. teu lado da história, né? Aí eu tive que fazer esse movimento radical para poder fazer isso. Aí eu ainda tive tive um grande problema depois quando se resolveu, porque aconteceu do seguinte, literalmente foi, como é que foi, cara? Eu tava dentro de um grupo, o pessoal já não gostava muito, sabe? O pessoal já não gostava muito de mim, era aquele negócio, ai, não fala com ele, não sei o quê, porque furry tem muito disso, né? De tipo, quando o cara é mal visto, tem muito aquela fofoquinha, ah, não fica perto dele, não sei o quê, tá ligado? Aí, cara, teve uma vez que eu entrei num grupo, porque eu tinha um amigo, e eu entrei nesse grupo de boa e do nada fui removido. Coisa de meia hora dentro do grupo. E tinha gente lá dentro que eu pedi, né, pra poder encaminhar uns áudios, porque a pessoa me expulsou do grupo do WhatsApp e literalmente me chamou de criminoso, a porra toda, dizendo que eu era um abusador, um pedófilo, a porra toda. Eu pensei, porra. E tipo, quando eu fui questionar, né, o cara, ele falou que um amigo dele tinha dito. Tu já viu aquela novela, sabe? Já viu aquela novela irritante. O que tornou uma coisa muito ruim de resolver, cara, porque eu tive que, de novo, entrar naquela questão de processo, né? O que me tornava, pelo menos, o que me tornava aquele famoso Zé Chorão, sabe? Ah, qualquer coisa tu processo, ah, qualquer coisa tu não sei o quê, entendeu? E acabou que Sim. aconteceu a mesma coisa com a situação anterior, que a gente teve que entrar em um consenso. Que, tipo, o cara, ele começou, né, a sentir o peso na consciência e ele não tinha provas de jeito nenhum do que ele tava falando. E ele começou a me mostrar até laudo, que o cara era autista e a porra toda. Aí eu soltei uma frase, cara, que eu nunca vou me esquecer, que é até meio babaca da minha parte, porque tu não pode usar tuas deficiências ou tuas condições mentais pra se esconder de uma cagada que nitidamente tu sabe o que fez, sabe? Tu não pode Uhum. fazer uma cagada e literalmente, ah, eu vou subir meu escudo do autismo, meu escudo do TDAH, meu escudo do porra toda, sabe? Uma coisa que pra mim é uma coisa imperdoável, sabe? O que Entendo. essas palavras me tornam até um pouco babaca, eu reconheço, mas é o que eu acredito, sabe? E eu já fui cancelado, cara, papo de 3 vezes, cara. E sempre o pessoal tem uma história diferente de mim. Tanto que
Até ontem eu tava numa call com um amigo meu e chegou um cara, não conhecia, e ele falou: Ah, eu sou teu fã, tu é do TikTok, né? Do Twitter também, parará, parará. E eu, sim, cara, sou eu lá, boa noite, pô, beleza. Valeu por curtir, né? E, eu te sigo em qualquer lugar, mas eu queria entender porque o pessoal odeia você. E tipo, eu expliquei, né? O que eu te expliquei. E eu falei: tá, é porque tem muito essa do pessoal falar de ti, dizer que não gosta, mas toda vez quando pergunta o motivo, eles não têm um motivo bem definido, é sempre uma história diferente da outra. E quando questiona a prova, é sempre um amigo de confiança que disse, sabe? Que acaba nesse looping eterno que até eu desisti de correr atrás, porque acaba sendo um looping infinito que torna um telefone sem fio que acaba. Entendeu? É aquilo, ninguém mais sabe qual é realmente a verdade, se você foi errado, se você tá certo, o que que foi que aconteceu. Só virou uma onda de boatos sobre isso. E tipo assim, seria até interessante se tivessem provas sobre. Mas como eles não têm, o que torna muito mais difícil. E tanto que eu desisti de me defender, praticamente. Eu desisti, não porque eu aceitei, mas sim porque aqui eu vou ficar literalmente tocando nas mesmas coisas direto, direto, direto. Sendo que eu posso simplesmente viver minha paz interior e quem gostar do meu conteúdo gostou, quem não gostou, abraço e adeus, sabe? E sempre é aquela questão. É porque ainda também tem aquilo, né, cara? Você não pode parar o que você gosta de fazer só por causa do que os outros estão falando de você. Se você sabe que você não fez nada de errado, né, como tá dizendo, então não tem motivo pra você simplesmente parar tudo se você não tem culpa no cartório, certo? Tanto que eu admito aqui que eu já fiz muitas coisas erradas. Inclusive, teve um cancelamento que eu realmente mereci, porque olhando para os meus atos do passado, eu realmente fui muito babaca e desnecessário. Mas eu acho que a primeira vez que eu fui cancelado na vida foi por causa de uma tretinha muito besta, que foi mais disputa de ego. E eu meio que entrei no mérito de comentar sobre, fazer a famosa bancar o famoso advogado do diabo, sabe? Que foi. Você já chegou a conhecer aquela tretinha da tier list, esse papo de 2 anos atrás, que o pessoal postava tier list. Sempre era um icon de um nego, sabe? Tipo, eu não gosto desse aqui, eu acho esse aqui maravilhoso, eu odeio esse aqui, eu não gosto desse aqui. Sempre eram essas paradinhas. Eu tô há 3 anos na fandom, mas se eu for sincero com você, deve fazer meses agora que eu realmente consegui afundar, no sentido de me aprofundar mais sobre o que que é a fandom, o que que tá acontecendo. Não, mas isso é mais questão de treta do que dentro do fandom, sabe? Mas, de qualquer jeito, eu fui cancelado porque eu fiz um vídeo sobre essas paradas de tier list e, na época, eu me lembro que eu simplesmente detonei horrores, tá ligado? Xingando todo mundo de idiota, a porra toda, dizendo que era uma babaquice, o pessoal não devia se importar com aquilo. Aí, tipo, o pessoal que tinha mais dedo em ferida fazia aquelas famosas, né? Apontava o dedo, fazia aqueles famosos tweets maldosos e eu me afetava bastante naquela época por causa disso, que toda vez quando eu olhava aquilo, era muito rápido de me achar, sabe? Tipo, toda vez quando eu falava, sempre batia umas views e uns likes bem interessantes nas contas do pessoal, o que trazia, que chamava atenção, né? Parecia que eu chamava muita atenção. E o pessoal me conhecia mais porque os outros falavam mal de mim do que qualquer outra coisa, sabe? Eu já tentei entrar no mérito de, é porque o pessoal não me conhece, não sei o quê, só que eu simplesmente desisti dessa narrativa. Desisti Entendo, dessa já cansou. narrativa pra só relaxar a cabeça e continuar o que eu tava fazendo, sem nenhum tipo de bronca e nenhum rancor sobre o pessoal, sabe? Sim.
Ainda mais porque, como eu falei antes, né? Se você deixar que toda crítica, toda coisa que tem a intenção de ser tóxica com você você vai aceitar parar o que você tá fazendo, meio que você nunca vai andar pra frente, né? Que até quando uma pessoa começa a se destacar, seja com uma coisa boa ou ruim, sempre vai começar a ver os comentários de gente que nem sabe a tua história, não sabe o que tá acontecendo. Um vai inventar uma fofoquinha pro outro. Então é aquilo, né? É você ser adulto e você tem que ser forte o bastante pra aguentar o peso dessas coisas. Você tem alguma culpa no Catório em relação a isso? Não, mas se isso é sinal que faz parte do seu crescimento, você tem que lidar com essas coisas, meio que não tem o que fazer, né? Ter culpa no cartório eu tenho, sabe? Porque, tipo, já teve alguns, como eu te falei antes, teve alguns que eu realmente mereci porque o que eu fiz não foi interessante, entendeu? Ah, entendo. Então meio que a fama ruim espalhou. É por isso que é meio forte tu dizer que eu nunca tive que eu não tenho culpa no cartório. Mas é aquela coisa, né? Fica naquele telefone sem fio e literalmente o pessoal acha de mim o que quiser, fica espalhando, aí fica naquela coisa. Tanto que eu já. Inclusive, gente que já falou mal horrores de mim, que me odiava de carteirinha, a gente simplesmente se encontrou, a gente começou a conversar e a pessoa já falou muito isso literalmente na minha cara, dizendo: Ah, cara, eu acho que tu realmente não é o que os outros estão dizendo. Então, vou tirar teu bloco, vamos ficar amigão e ficar na boa, entendeu? Ah, sim. Não é nem que eu tava falando que eu tô falando que você não tem culpa no cartório. Eu tava me referindo mais uma visão geral das pessoas que a história Ah, acaba tá, passando. entendi. Uhum. Agora, se a má fama que você acabou conseguindo tá te perseguindo, bom, isso é uma coisa que você meio que acaba tendo que resolver, né? Não tem o que fazer. É mais ossos do ofício, né? Porque não tem como agradar todo mundo. Inclusive, pode acontecer de gente não gostar desse podcast, não pode gostar de eu estar nesse podcast, coisas do gênero. Pra mim, normal, já meio que acostumei, meio que calejou pra mim, sabe? Aí, Bom, é aquela coisa que eu digo, né? O podcast não tem nada a ver com as tretas do que o pessoal passou, é mais uma questão de apresentar o conteúdo do outro no sentido de arte, essas coisas. Agora, é sempre aquilo, né? Se algum BO acabar se alavancando demais, o máximo é pedir desculpa e falar: olha, por tais motivos eu vou ter que cancelar o seu episódio porque aconteceu tal coisa e vai acabar condenando a gente. Uma coisa que muita gente na mídia faz, que é questão de segurança, né? e também tem muito, também eu acho muito aquela questão de nego passar pano também, sabe? Cara, eu acho que eu posso, tipo, claro, não é bom expor nomes, mas eu posso te dar pelo menos uns 10 nomes que o pessoal passa um pano absurdo e o cara faz muita loucura tendo provas e tudo mais. E o pessoal simplesmente passa pano porque algum motivo oculto de Cristo. Eu também queria saber, sabe? Não, sim, mas vamos evitar esse tipo de coisa que por mais que tenha falado de treta, história, o foco do podcast não é virar uma coisa de fofoca e fazer mil polêmicas. Por mais que isso atraia view, não é o tipo de view que a gente deseja aqui. Uhum. A gente já tá chegando na parte final do episódio, tá? Eu espero que você tenha realmente gostado de ter passado esse tempo com a gente, já que você falou que é a sua primeira vez como entrevistado. E eu gostaria de saber se você tem alguma palavra final que queira contar pro pessoal que ouviu você até agora. Cara, de palavra final, cara, é o seguinte: se tu tem uma vontade de crescer, isso eu digo que eu não sou uma pessoa grande, cara, só faz. Fica caladinho na tua, mostra só o produto final, trabalha, fica quietinho, faça tudo em tua autonomia. Se tu for fazer parceria, vê muito bem o que tu vai fazer, mas prefira fazer isso sozinho, porque tu não fica à mercê de outra pessoa ou à vontade de outra pessoa pra tu fazer o teu conteúdo. E, cara, só faz. Não liga muito o que os outros vão achar ou etc. Se tu assiste aquilo e gosta daquilo, vai ter outras pessoas que vão assistir aquilo e gostar daquilo também. Então é isso, guys. Beleza, para finalizarmos, tem alguém que você gostaria de convidar para ser nosso próximo convidado? Cara, vou ser bem sincero contigo, cara. Eu acho que eu posso te indicar dois caras muito interessantes, mano, que é o Christopher Wolff
que é um TikToker amigo meu. Ele é uma pessoa ótima de se conversar. Um rapaz que pra mim não poupa comentários, é uma pessoa sincera, uma pessoa séria, uma pessoa interessantíssima. E também RJ, que é um furry. Ele não é totalmente focado em criação de conteúdo, mas ele é bem experiente na fandom, que seria interessante pra engajar, né? Ou a tua vinda na fandom e ter um papo produtivo. E eu acho que tu conhece o RJ, que é o Guaxinim lá, que até me indicou pra tu entrevistar, de acordo com as palavras dele. Então são essas duas pessoinhas interessantes que eu indico pra você entrevistar, cara. Maravilha, então. Bom, se vocês aí convidados estiverem ouvindo, já sabem que em algum momento ou a gente vai atrás de vocês, ou se eu acabar esquecendo por conta do TDAH e umas loucuras que estão acontecendo, não hesitem em vir falar comigo, tá bom? Ou só anota lá, fica na boa. E bom, pessoal, não esqueçam, agora que a gente está encerrando, que a gente tá começando agora o nosso Ko-Fi. Se vocês estão gostando do andamento do nosso podcast, e não só isso, os projetos que estão por vir, bom, vocês podem doar o dinheiro, temos alguns pacotes específicos que vão dar bônus e muitos outros conteúdos que vocês vão acabar gostando, mas também se vocês quiserem dar só o dinheiro, independente da quantidade que for, depois é só entrar em contato com a gente, tudo bem? A gente vai encerrando por aqui. Não se esqueçam, deixem o seu like, o sininho, se inscrevam e comentem, porque a gente responde cada um dos seus comentários. E é isso aí, pessoal, terminamos mais um episódio e até a próxima.